Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podprestem. Eu sou Danilo Padilha, vice-presidente da FenaCertem, diretor setorial do trabalho temporário aqui no Sindeprestem em São Paulo e também hoje presidente do Sindeprestem Paraná. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que pode transformar o mercado de trabalho. Já está transformando, na verdade, que é a inteligência artificial. Então, como a utilização da inteligência artificial pode auxiliar as empresas do nosso setor de trabalho temporário, recrutamento e seleção e terceirização de serviços, a gente poder ter mais efetividade, ter mais resultado, fazer um recrutamento e seleção melhor, trabalhar na área comercial também para conseguir mais clientes. Então, tudo isso é o que nós vamos discutir aqui nesse episódio de hoje. Eu conto aqui com a presença do Douglas Oliveira, que é um profissional de marketing e vendas e inovação, e ele é fundador da TSK Digital. E também com o nosso amigo Maurício Moraes, que é gerente executivo da Sebrace, da Central Brasileira de Serviços, com ampla vivência dentro do nosso setor. Então eu convido você hoje a assistir esse podcast. Então eu queria começar aqui passando a palavra para você, Maurício, e para que você possa, dizer para a gente como que é no dia a dia, você que está em contato com os nossos empresários e tudo, você ouve muito eles falarem de inteligência artificial, existe algum contato? E lógico, para você dar sua saudação inicial também, por favor. Legal, obrigado. Gostaria primeiramente de agradecer a todos, você, Danilo, por conduzir aí muito bem, trazer novidades aí de Cape Town. E ao presidente Wander Morales, que fez o convite, Douglas aqui, que vai também abrilhantar aí o conteúdo do podcast. Agradecer a todos. E eu sou da Sebrace, vou fazer 13 anos de Central, já estou à frente aí da entidade por um bom tempo. Lido com os empresários diariamente, converso muito sobre as dores, sobre esses pontos de atenção do setor. Então, eu sou de formação de comunicação também, sou publicitário de formação. Então, eu sou um interessado na área. Eu gosto muito da área de tecnologia, eu pesquiso, eu fico muito a par. Então, a gente acaba entendendo as dores e correndo atrás. E a gente lá pela Sebrace, como tem muitas empresas também de terceirização de mão de obra, a gente percebe que existe um universo ali, um mercado, são muitas empresas familiares, que ainda precisa se adaptar, porque é uma novidade que surgiu agora, e está na maternidade da inteligência artificial. Então, eu brinco até que as empresas que não estão ainda se adaptando, começando a entender o mercado, são como as empresas no ano 2000 que não queriam ver a internet. Isso aí não vai funcionar. Internet não vai funcionar. Hoje, que empresa que funciona sem internet? Então, existe essa quebra de paradigma, o que é uma coisa normal. Em qualquer construção, de qualquer evolução da humanidade, tem sempre essa quebra de paradigmas. E eu percebo que ainda existe muita resistência, principalmente da parte dos donos, da parte do empresário mesmo, a parte de alguns líderes de departamentos, diretores de departamento. Isso não sei como que isso vai me ajudar. Às vezes a pessoa até usa para ela pessoalmente e não quer implantar na empresa. E às vezes aquilo está lá num sistema, está em algum gap. Aquilo pode solucionar uma operação que o cara tem uma dor de cabeça tremenda ali, pode solucionar turnover, pode solucionar questões de ponto remoto. Às vezes tem muita operação que é fora da empresa, nosso setor de serviços. Então pode solucionar vários gaps ali. Eu acho que dá para a gente... o nosso papel é mais desmistificar um pouco disso, Com certeza. Trazer informação. Com certeza, Maurício. Tem muita coisa aqui que a gente precisa conversar, e essa tua visão, esse teu dia a dia aí com os empresários do nosso setor, que eu vejo, uma grande quantidade das empresas pequenas e médias hoje tem uma dificuldade maior, porque quando a gente olha a nível global, as empresas internacionais, como muitas delas acabam vindo de fora, então você já tem ali um dia a dia, isso nem afeta eles aqui, porque isso já vem pronto. Mas agora para a gente, que são as empresas aí pequenas e médias, eu acho que a dificuldade é muito maior. E Douglas, você então que é o nosso especialista, vai resolver todos os nossos problemas. Eu gostaria aí, por favor, que você se apresentasse aí, desse suas boas-vindas e comentasse um pouco qual é o caminho aí, que nós como entidades aqui podemos tomar para iniciar a apresentar isso que nesse momento é um diferencial competitivo, mas que daqui a pouco tempo vai acabar se tornando aí, como o Maurício falou mesmo, rotina. Quem não tiver isso não vai existir no nosso mercado.
Olha, primeiramente quero começar agradecendo aqui a Cindy Prestem pelo convite, a você, Danilo, a pessoa tanto do Vander, da Suelen, da doutora Joelma, que permitiram aqui nós estarmos aqui hoje conversando. Um pouco diferente aqui do meu amigo Maurício, eu comecei na área de tecnologia e fui migrando aos poucos para a área de comunicação. Olha só, né? E hoje, na nossa empresa, a gente trabalha muito com a parte de estruturação comercial utilizando tecnologia. Porque muitas empresas ainda operam como nos anos 90, nos anos 2000, e o resultado acaba ficando um pouco aquém, né, do planejado. E já entrando nesta seara, eu acredito muito no que foi comentado nessa seara da internet. Hoje, a inteligência artificial, ela não serve somente para a gente ver uma trend legal na rede social, uma imagem, gerar algum texto, mas ela efetivamente torna-se gerar um valor para a sociedade, principalmente quando a gente está falando de empresas da área de serviços, quando a gente consegue empregar não só a inteligência artificial, mas tecnologias que no fundo empregam a inteligência artificial para entregar os seus resultados para a eficiência operacional das empresas. E isso passa por uma mudança de mentalidade. Mentalidade que não começa na base da pirâmide da operação, mas sim na mentalidade executiva. Né? Entender onde está o valor disso, na transformação que é necessária para a perenidade dos negócios. Perfeito, perfeito, Douglas. O que você está dizendo, então, é que precisa começar de cima para baixo. Né? Basicamente, se o dono da empresa, se o diretor, se o CEO não quiser ver isso, não quiser adotar isso, vai ficar muito difícil para que isso realmente seja... acabe se tornando aí uma utilização no dia a dia das empresas. É mais ou menos isso. Correto. Muitas vezes a gente observa a vontade, até mesmo por seguir uma trend que está no mercado, né? Mas não sabe necessariamente como operacionalizar nisso. E às vezes fica restrito ao que é acessível muitas vezes por rede social. Foi aquilo que eu comentei, olha, uma imagem, um bonequinho, né? Então, quem está assistindo o podcast foi gravado aqui no primeiro semestre de 2025, está na trend dos bonequinhos, né, na rede social. Porém, como você consegue empregar isso para otimizar o trabalho? Por exemplo, tem que fazer uma análise contratual. Eu tenho que fazer uma análise contratual, preciso de uma pessoa que vai gastar horas para fazer aquilo, sendo que uma inteligência artificial, em minutos, isso está feito. Como eu quero fazer uma triagem, uma avaliação de currículos, com fit cultural e tudo mais? Uma vez que eu posso colocar diversos currículos em uma base, obviamente respeitando a LGPD e outros princípios a mais, acho que é importante a gente comentar isso aqui hoje. Porém, você consegue fazer isso em minutos. Então, a atividade, a eficiência de todas as atividades tem sido otimizadas com o emprego da inteligência artificial. Contudo, hoje ela fica muito restrita a iniciativas pontuais. Por exemplo, o colaborador X, aquela função daquele colaborador eu consigo otimizar. Daquele outro colaborador eu também consigo otimizar utilizando a inteligência artificial ou tecnologias alinhadas a isso. Mas olhando como um negócio, você não olha pontos isolados, você olha isso como um processo. Como eu consigo otimizar o processo total de entrega? Esse processo otimizado vai permitir você ter uma vantagem competitiva, que não é só preço, você tem um custo mais baixo efetivamente para entregar, às vezes, o mesmo resultado, você tem um prazo muito mais adequado para você entregar e não necessariamente você está inflando a sua folha de pagamento e problemas de gestão com... eventualmente alguns tipos de colaboradores que podem ser um pouco mais delicados, né, no trabalho. Perfeito. Não, perfeito, Douglas. Eu até tenho um exemplo aqui que eu queria comentar com vocês, né, prático. Hoje a gente trabalha muito com licitação, Maurício. Deve ter muita empresa, né, que trabalha com poder público e tal. E o que a gente fazia? Eu tinha um profissional que ficava lendo o edital. Às vezes ele edital 60, 70, 80, 100 páginas, dependendo do tamanho do edital. E ele tem que tirar alguns pontos ali principais. A partir do momento, né, que a gente já vai entrar nisso, né, Douglas? Mas é o início do início, digamos assim, da inteligência artificial. A partir do momento que a gente começou a colocar lá, deixou um prompt pronto dentro de um chat GPT e importou isso, a gente mediu isso dentro da empresa. Maurício, isso reduziu lá de 1 hora e meia que a gente demorava para pegar as informações para 5 minutos.
Então, você imagina, então, um profissional que eu tinha dentro de uma área comercial para ler os editais, que conseguiria ler aí 5, 6 editais por dia e preparar, isso a gente ganhou uma agilidade muito grande nisso. Então, acho que o que é difícil, Douglas, as empresas entenderem hoje, que é muito mais simples, é muito mais objetivo do que se parece. Porque quando a gente começa a falar, OpenAI, ChatGPT, Copilot, Gemini, todo mundo pensa, mas meu Deus, o que é isso? E nada mais é do que, lógico, esse início, uma página da internet ali que a pessoa pode abrir e ter acesso a essas informações e a utilizar isso. Eu acho que isso seria o início, Douglas, mais ou menos? Sim, hoje a utilização número 1 que a gente tem, a utilização de inteligência artificial generativa. A inteligência artificial já não é nada novo, né? Isso desde os anos 80, anos 90, a gente vê muita publicação sobre isso, mas ela chegou ao grande público no final de 2022 com o ChatGPT. E de lá para cá, diversas ferramentas foram se especializando em nichos e em operações específicas. Um exemplo de alguma dessas tecnologias que você mencionou. Contudo, essa operação do dia a dia arremete exatamente aquilo que eu pontuei. Eu estou vendo uma atividade de um colaborador, por exemplo, um colaborador que eu tinha que olhava, analisava editais. Isso, uma vez que você teve um prompt, obviamente tem que saber perguntar, né? Aí está o segredo, e o segredo do que vai vir aqui para frente. E é por isso que a gente vê muitas vezes, principalmente no marketing, é muito recorrente isso. Aqueles jargões de marketing que você vê que já não realmente, às vezes nem funciona mais, mas ele é replicado, porque na verdade o ChatGPT me dá um prompt para falar desse meu produto aqui. Ele vai trazer algumas ideias, mas se você não refina, você está saindo fora do seu público, você não dá informação para que a inteligência seja inteligente, né? Usa toda aquela questão de contexto. Então é importante ter esse contexto, mas dentro de uma atividade. E aí entra o próximo estágio de nível de maturidade, que é eu não vou olhar somente como meu assistente pessoal para a execução do meu trabalho utilizar uma inteligência artificial. Eu vou começar a olhar como uma cadeia. E como você começa a olhar uma cadeia como processo? Que é o próximo item que está entrando no hype do momento, né? Que são os agentes de inteligência artificial. E aí você passa, uma vez que está treinado para executar muito bem uma tarefa, você começa a ter um agente para uma determinada atividade, um agente especial para editais, um para poder preparar a proposta de acordo com aquele edital, outro eu tenho uma questão de preço dinâmico que eu consigo identificar como eu vou comparar, contratual, análise de risco contratual nesse contrato, baseado no que eu tenho de fluxo de caixa, dependendo de alguns requisitos que eu preciso, como eu consigo mesclar essas informações com agentes. E aí, agentes são seus profissionais que estariam lá, que estariam fazendo individualmente algumas tarefas, mas você coloca ele serializado num processo. E aí você consegue ganhar o quê? Escala. O principal benefício da inteligência artificial no futuro, pensando nas empresas, é você poder serializar um processo e ganhar escala com isso. Excelente. Ô Maurício, é impressionante, né? O que pode se fazer aí dentro das empresas e tudo mais. Mas como é que você acha que a gente consegue levar isso? Porque existem muitos paradigmas também, né? Quando a gente começa ali, eu mesmo, por exemplo, o meu ChatGPT, fui lá e criei, não coloquei nem meu e-mail. Porque eu falei, como é que eu vou colocar alguma coisa aqui minha e essa informação, né? Para onde que vai, aonde está isso? Medo, né? Então, eu hoje, que já sou alguém que usa um pouco mais de tecnologia, tenho receios, como que a gente quebra muitas vezes isso, né? Ou tenta aplicar isso como entidade dentro das empresas que muitas vezes são lideradas aí por gerações e tudo mais. Você acha que esse é o nosso papel como entidade? Como você acha que a gente consegue fazer isso, Maurício? Perfeito. Eu acredito que as entidades representativas dos setores e tal, elas realmente sempre estão na vanguarda dos acontecimentos, né? E todos esses movimentos tecnológicos, todas as novidades de mercado que surgem são para agregar para a empresa, são para valorizar, né? E realmente é um caminho sem volta agora. A inteligência artificial ela veio, né, como uma ferramenta de otimização, é um facilitador de processo de trabalho, como o Douglas bem comentou, os agentes eles podem criar operações complexas, né? Os agentes podem acessar o seu e-mail, mandar e-mails por você, eles podem acessar suas ferramentas do seu computador e se atualizarem, acessar seu calendário e marcar agenda para você não está nem sabendo. Daqui a pouco a ferramenta vai construir sua rotina,
né? Isso é um caminho sem volta, né? Eu até brinco, muitas vezes a gente começa a usar o Waze, às vezes a gente se perde pé na padaria. É verdade. Né? Então, acontece muito disso, né? Porque aí você começa a absorver isso aos poucos, né? E aquilo se torna uma coisa fundamental, né? Na rotina, na vida e principalmente nas corporações. Então, acho que as entidades, elas têm um papel fundamental de trazer à tona a importância disso, né? Desmistificar, eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui. Com certeza. Quebrar esses paradigmas aos poucos, porque realmente é uma construção. Eu também fiquei com medo. Pô, surgiu, por exemplo, a Manus, né? Uma rede chinesa, nossa, vai capturar meus dados, vamos usar lá. Sim. Eu não sei, você não sabe o que vai acontecer, né? Mas, assim, a partir do momento que as grandes corporações estão usando, porque as grandes estão se atualizando, colocando aplicativos, né? As ferramentas, às vezes os CRM, os aplicativos de recrutamento, já estão com isso embutido, né? Então, não tem mais por que ter medo, né? Perfeito. Porque a gente está se blindando de tal forma, né? As ferramentas, elas já vêm com LGPD embutida, ela já entende meio que o mercado brasileiro, a ferramenta se adapta ao mercado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ir construindo aos poucos e em conjunto. E eu acho que é o papel da entidade trazer à tona, falar para os empresários, pô, isso aí não é um problema, isso aí é uma coisa que vai somar a sua empresa. Se você não se adaptar, vai ficar um pouco para trás do mercado, você tem que correr atrás, né? Tem que implantar aos pouquinhos, porque eu acho que é um caminho também. Não adianta falar, põe aí, né? Eu acho que a gente vai construindo aos poucos. Tem que ter um objetivo, né? Um objetivo, né? E é uma ferramenta que é fácil, né? O empresário, às vezes, ele não está usando na empresa, o pequeno, o médio empresário, mas ele tem uma Alexa em casa. Sim, né? que é exatamente que facilita a vida Perfeito. dele, apaga a luz, liga a TV, não sei o que, facilita. E na empresa pode criar as operações ali com um celular. Da mesma forma, exatamente. Da mesma forma. Então, é mais uma construção e eu acho que cabe o nosso papel de vanguarda, né? O Cinepress está fazendo esse caminho aí bem legal. Se me permite complementar favor, um item aqui que eu acho pertinente, que é LGPD. A gente sempre busca como pessoas consumindo conteúdo online a hiperpersonalização. Ou seja, eu quero que seja aquela mensagem venha diretamente para o meu cenário, aquele produto venha diretamente para o meu cenário. Porém, nós não queremos expor nossos dados. Que nem você falou, crio todas as coisas lá, nem coloquei meu e-mail. Sim. Né? Para a empresa, tirando do lado pessoal, né, que você tem bastante controle, cada um controla da sua identidade. Mas quando a gente começa a trabalhar com dados de outras pessoas, vamos falar recrutamento e seleção, estamos com currículo, estamos com algumas informações, é importante observar se estamos utilizando uma ferramenta adequada para isso, né, como você disse. Tem ferramentas especializadas, elas já cuidaram disso. É diferente de eu, por exemplo, criar uma conta pessoal no ChatGPT, subir uma massa de dados que teoricamente é da empresa, não é teoricamente minha, com dados que eu não comentei não avisei o usuário como eu iria utilizar aqueles dados e cruzar. Criar uma base de dados para mim, um cruzamento para poder aplicar isso na seleção, no recrutamento. Uma informação importante não utilizar tudo aquilo que você coloca numa rede pública que você não está pagando. Você tem uma contrapartida com eles. No caso do próprio GPT, é uma conta gratuita. Qual que é a sua contrapartida com eles? Eu estou ensinando, estou treinando meu modelo que eu vou distribuir para todo mundo. Não quer dizer que essa informação eventualmente possa ser utilizada pela inteligência artificial para colocar alguma coisa de quebra da proteção dos dados dessas pessoas. Então, a recomendação estamos falando de pessoas, estamos falando de dados sensíveis, não utilizar informações em contas públicas gratuitas, porque existe essa contrapartida. Mas utilizar-se ferramentas adequadas com um controle específico da privacidade. Não, com certeza, Douglas. E aí você coloca nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados e tudo, já vai ficando complicado mais pro empresário, porque daí ele vai pensando, sabia que não era só entrar lá e usar e tudo mais, né? Mas a verdade é que muita coisa já está pronta, já está preparada, né? Como vocês estão comentando. Até teve uma situação aqui lá em Cape Town, Maurício, que eu estava conversando com James Osborne. Ele é uma referência no mercado de treinamento hoje, né, em Londres, voltados para o nosso segmento. Então, ele dá treinamento, palestras, como você aumentar o teu ROI, como você atingir clientes, como você melhorar o teu recrutamento. Enfim, ele te dá muitos dados desse, e ele foi o host lá do nosso mestre de cerimônias desse evento. Os 3 dias, ele é muito bom, inclusive estou conversando aqui, né, com o pessoal no Cinepress, vamos envolver a Sebrae também, para tentar trazer ele, para que a gente possa, né, fazer esse evento, trazer isso que está lá fora, o que
estão utilizando aqui. E eu comentei com ele, né? Ele perguntou como é que eu estava, se eu utilizava a inteligência artificial ou não. Falei para ele, claro, eu estou aqui com o meu celular, com o gravador aqui ligado, então eu estou ouvindo tudo que você está falando. Depois eu vou no meu computador, eu abro o Word, clico no transcrever e coloco tudo aqui que você falou. Eu abro o ChatGPT e peço para ele fazer um resumo e tal. Ele falou, legal, mas ó, você tá vendo esse dispositivo? Ele tava com tipo um relógio, alguma coisa, ó. Esse dispositivo dele faz exatamente aquilo que você falou. Ó, isso aqui já está gravando tudo que eu falo aqui. Se eu falo, por exemplo, Danilo, então semana que vem a gente pode marcar uma reunião. Quando eu chego em casa, já vai estar na minha agenda, no escritório, já vai estar na minha agenda lá no meu Outlook, dizendo que eu tenho essa reunião em tal dia. Eu até brinquei com ele, mas é que eu sou de país emergente, eu preciso fazer as coisas ainda de uma forma mais manual. Mas é isso, né? Tá tudo disponível. Isso vai otimizar e economizar muito o nosso tempo. Isso que você citou foi exatamente um exemplo de agente. É um agente. Então, por exemplo, hoje você está utilizando em ferramenta de inteligência artificial isoladamente. Mas tem muita tarefa manual porque o seu objetivo no final não é colocar no Word. Não. Seu objetivo não é transcrever, criar uma atividade dessa lá no Outlook. Não é seu objetivo. Seu objetivo, no final, era combinar uma atividade, eu teve um conhecimento, um insight, utilizá-lo, empregá-lo. Com certeza. Só que você tem várias atividades que são manuais, mesmo utilizando inteligência artificial, e você quer encadear num processo. Não, isso é um exemplo de agente. Não, com certeza. E assim, eu também ouvi, né, dos agentes e tal, nesse evento que a gente teve lá na Flórida, e mostrando o processo de recrutamento. Inclusive, teve uma empresa, que é uma startup, que foi comprada, né, por uma das multinacionais, que basicamente era isso. O recrutamento todo só funcionava com agentes e ninguém colocava a mão. Era, acho que, a entrevista final apenas. Então, toda a parte, né, de anúncio da vaga, da criação do job description, dos anúncios dessa vaga, do recebimento dos currículos, né, da triagem dos currículos, toda essa cadeia, todo esse processo para entregar efetivamente ali só os candidatos finalistas. Então, isso efetivamente já está acontecendo. E Douglas, o que eu quero saber é assim, ok, então tudo isso é muito legal, a gente já falou aqui, deu uma introdução. Cara, como é que a gente faz? Vamos pegar aqui, Maurício, o caso das nossas empresas, por exemplo, que eu acredito que todas elas, independente do setor, seja na parte de asseio e conservação, vigilância, terceirização, temporário, todas elas têm algo em comum que é o recrutamento e seleção dos profissionais e essa situação, né, do índice de turnover, como é que a gente faz para contratar certo, Douglas, como que a gente pode começar, então, essa transformação ou inserir isso dentro de uma empresa, lembrando que é pequena ou média, não tem lá 5 mil, 10 mil reais por mês para investir nisso. Como que isso pode começar? Como que você pode nos ajudar com isso, Douglas? Olha, o principal ponto que comentaram aqui de desmistificar, né? Que tudo é caro. Então, quando a gente começa a falar de tudo é caro, a gente vai lembrando que um dos principais produtos de inteligência artificial que mais de 10 anos aí foi lançado no mercado e falava que era revolucionário, que é o IBM Watson, né? E quando você começava a olhar o preço disso, criou-se o paradigma de que inteligência artificial é caro. Hoje todos usam o ChatGPT de graça. Obviamente você tem algumas limitações, mas você está utilizando de graça. Então esse é o contraponto, já começa esse contraponto. E algo com essa questão desta relação é você entender primeiro, lembra que a gente falou do prompt, você tem que dar o comando adequado. E quando começa a olhar em termos Você pode explicar só pra gente o que é o prompt? Porque às vezes fica falando uma linguagem aqui um pouco mais técnica, né? Exatamente. Eu vou imaginar que você é o ChatGPT. Eu quero que você me... ChatGPT, Danilo, por favor, eu gostaria que você me desse um resumo do que foi o seu evento lá em Cape Town, mas me trouxesse organizado esses temas por tópicos, não necessariamente por palestras, e que informação, que call to action específico de cada uma das palestras que você assistiu, que tem mais sentido e relevância para o nosso mercado de prestação de serviços terceirizados. Isso é um prompt? O que acontece? Eu dei um contexto geral. Eu estou falando, eu não quero só um exemplo do que aconteceu em Cape Town. Ele pode interpretar e entregar isso de diversas formas. Não necessariamente da forma que eu estou querendo. Então, quanto mais específico for, melhor. Eu gosto de um exemplo que foi, eu acho que a primeira introdução para a gente preparar um prompt para um chat GPT. Não sei se você se recorda daquele filme Aladdin. No Aladdin, quando ele está conversando com o gênio da lâmpada, ele fala, me faça um príncipe. E ele levanta assim, aí é meio difícil, tem uma grande zona cinzenta. Eu posso te fazer um príncipe? Estralou o dedo, apareceu um príncipe ali.
não está claro. Então, Perfeito. quanto mais completo você cobrir toda a circunstância para que ele faça exatamente o que você quer, é mais adequado. Então, um prompt é ser o mais específico possível, máximo de contexto possível. Esse contexto pode ser escrito, esse contexto pode ser um áudio que você já tenha previamente, um arquivo que você mandou em PDF, em Word, etc., um Excel. Então, você vai contextualizando para que ele possa. Então, prompts adequados não são uma pergunta de uma linha. Pergunta de uma linha, ele vai te dar uma resposta que dificilmente é exatamente aquilo que você quer. E tem um risco isso. Você colocar um prompt desse, aproveitar aquela resposta que teoricamente não tinha a ver com o objetivo específico que você queria, ou que a área, ou que a empresa precisaria, e você aplicar aquilo lá no seu trabalho. Perfeito. E aquilo lá vai te guiar para um caminho diferente do que era o seu objetivo primário. Perfeito. E Maurício, você hoje utiliza a inteligência artificial, assim, essas mais superficialmente? Como que é hoje para você isso? Legal, eu uso sim. É um caminho sem volta, né? Uhum. Ela otimiza muitos dos processos internos nossos da entidade, isso como entidade, né? Uhum. Como o Douglas bem comentou, por que é importante implantar para a empresa, para a entidade? Porque realmente você centraliza o conteúdo e as informações naquela conta corporativa. Senão o funcionário vai usar ali com o e-mail dele. Sim. Né? Uhum. E vai usar. E vai colocar informação. Mesmo dados, você sem saber. Exato, dados sensíveis às vezes. Então, realmente, a empresa com aquilo lá sob controle, até porque a inteligência artificial, ela aprende com o conteúdo. Uhum. E ela se otimiza a cada uso. Então, ela vai construindo ali toda uma ferramenta que vai otimizar os processos. Então, hoje a gente... eu utilizo o OpenAI, ChatGPT, que todo mundo a gente assina pela Sebrae, né? Utilizo o Manus, que é uma ferramenta que hoje está fazendo muita diferença de mercado. É mais recente, né? É mais recente, uhum. Só que ela, para você ter uma ideia, você coloca um link de um vídeo, ela fala assim, eu quero que você seja esse agente aqui desse vídeo. Ela vai aprender com esse vídeo, por meio das transcrições ali, ela pega, puxa... E ela começa a conversar com você como se fosse aquela pessoa que estava dando aquela palestra no vídeo. Com o conteúdo daquele cara. Eu quero cortar, ela vai falar comigo aqui, vai filosofar comigo. Ela vai começar a interagir daquela forma. Então, ela capta o audiovisual. É uma coisa que o ChatGPT ainda tinha aquelas burocracias. Ele quebrava. Esse aqui eu não consigo ler. Esse áudio aí eu não consigo captar. Então, tem algumas ferramentas que fazem, mas então uma vai complementando a outra. Né? O que é legal. Então, hoje a gente utiliza muito para processos burocráticos padrões, né? Porque assim, a gente tem criação de processo. Toda empresa atua com processos, procedimentos padrões, né? E querendo ou não, é isso que a ferramenta faz. Otimizar e botar para rodar processos, né? Funcionalidades. Sim. Então, a partir do momento que você tem esse prompt, que você consegue captar a demanda, a forma de você solicitar, e a ferramenta aprendeu como você quer que seja feito, você treina toda a sua equipe, você treina esses sinais sensíveis para que a equipe saiba pedir e que você sempre vai alimentando a ferramenta dessa forma. Então, a ferramenta vai construindo esse big data, esse interno, né, de informações, e ela vai se complementando. Então, a Sebrae tem, inclusive, a gente está criando uma para eventos, para apoiar em eventos, justamente para capturar. A gente vai fazer um evento, vai capturar o áudio do evento, já transcreve, já me dá a ata pronta. Perfeito. Em tempo real, né? E também, por exemplo, Danilo, você foi no evento... Pensa isso há 10 anos atrás para você desenvolver um produto lá, disso. Nossa, bruxaria aí. Agora, ao tempo que você tem, o time to market real time, mudou muito. Real time. Porque hoje está tudo muito mais rápido. A internet trouxe essa agilidade. Está todo mundo precisando entregar coisas mais rápidas porque a fila vai andando. Perfeito. A fila vai andando. Então, a gente precisa utilizar e otimizar, né? Não, muito legal, mas não, eu acho que é isso mesmo, mas assim, né, só voltando aqui para nossa realidade, para as empresas, do dia a dia e tudo mais. Porque assim, às vezes você comentando aqui, olha, não, Maurício, Sebrae é uma entidade enorme aí, tem muitos recursos, isso e aquilo, então eles podem fazer isso porque tem dinheiro, isso e aquilo e tal. Douglas, né, eu gostaria que você entrasse, comentasse um pouco mais, eu sei como a gente falou, né, o ChatGPT, o Manus, tem o do X também, né, o do
do X também lê vídeo e é Também. super bom, assim, melhor que o ChatGPT nesse ponto. Cada um tem uma Cada um- especialidade, Cada um né? é bom em uma coisa. Mas assim, Douglas, beleza, eu sou um empresário hoje, vamos lá, então não tenho, né, conhecimento isso. Tem uma operação ali de terceirização, tem 50 ali, 100 funcionários, né, trabalhando nos meus clientes, prestando serviço nas mais diversas áreas, e eu tô ali com o meu staff interno, eu tenho 15, 20 funcionários internamente para administrar isso. Como é que eu vou fazer para começar a utilizar alguma coisa como o Maurício falou? Você cria lá, né, os dados que você tem dentro da tua empresa ou isso e aquilo. Quanto custa isso efetivamente? Qual poderia ser o pontapé inicial? E quando eu estou dizendo aqui agora, eu sei que muita gente já tem e já usa, mas falando realmente para um público leigo que nunca usou, não sabe nem como é que acessa um chat GPT, isso tem que pagar, quanto paga, e isso é fácil de fazer? Você pode, por favor, nos ilustrar isso? Eu vou pensar pelo básico, né? Vamos pensar o seguinte, não estamos falando de agentes. Agentes acho que vai ser o próximo passo. Próximo não, 2 passos para frente. Sim. Mas, obviamente, todas essas empresas já têm missão, visão, valores. Quando você está precisando da descrição da vaga, você já tem esses tipos de materiais em mãos. Ou, eventualmente, não tenha. Como que você pode utilizar? Num chat GPT. O chat GPT ele tem diversas características, desde o O3 até com o 4.1. Agora, tem diversas, cada um tem uma aptidão diferente. E você sabe quanto custa hoje o chat GPT? Ele é gratuito para algumas iniciativas, que você pode ter uma conta profissional, mas fechada, mas ela está compartilhando essas informações. O pago, ele está em torno de R$90 a R$100, se eu não me engano, o atual, que você tem uma conta, que você e nessa conta ele aprende para você. Você vai treinando para você, ele não compartilha esses dados para fora. Perfeito. Então, assim, se alguém for utilizar hoje, entrar lá, né, no OpenAI e tal, depois, dá até para a gente deixar o link ali da onde é e tal. Então, assim, se ela entrar lá e criar e pagar isso de R$80 a R$100 por mês, ela então teria aí estaria dentro uma conta privada. É uma conta e ela privada. não precisa se preocupar com os dados, que ela sobe lá e essas coisas, é isso? É sempre importante observar as configurações, porque isso muda rotineiramente. Então, um botão que não existia hoje aqui na hora desse podcast, na semana que vem pode passar a existir. Perfeito. Então, indiferente de qualquer inteligência artificial que você faça, é importante observar as configurações e principalmente as configurações relacionadas à privacidade. Ótimo. Então, assim, algumas coisas às vezes está por padrão desativado o compartilhamento. Do nada pode se mudar lá para automaticamente estar habilitado. Então, o conselho criou uma conta em qualquer ferramenta, vai lá, salva as configurações, revisa e salva antes de imputar qualquer informação. Indo, por exemplo, para a questão de uma vaga dessa, eu já tenho tanto como funciona a minha empresa, as ferramentas, como o meu cliente já está esperando aquela vaga, mas eu posso trazer um pouco mais de contexto. Olha, antes de eu ter esse job description e para poder garantir o fit com a vaga, eu trazer mais informações, inclusive colocar essas informações do job description que o cliente forneceu, com informações que eu tenho da empresa, seja no site institucional, apresentação, algum outro tipo de material. Trazer alguma informação sobre a minha empresa também. Por que esse colaborador vai trabalhar para esse cliente através da minha empresa e não através do meu concorrente? Né? Poder casar essas informações para uma descrição melhor. Para uma descrição melhor e uma publicação de vaga mais adequada. Porque depois, uma vez que você recebe esse currículo, fica mais fácil você já tem essa base do que são os meus valores, do que é o job description detalhado, não só com habilidades técnicas, mas com os chamados soft skills, né? Quais são as minhas competências, habilidade interpessoal, o que eu já tenho mais de referência, que muitas vezes a gente coloca só a escolaridade, mas não coloca exatamente o que a pessoa fez. Então, você pode trazer informações de uma primeira entrevista, ou de uma vídeo entrevista, que às vezes as pessoas conseguem colocar isso, transcrição, faz uma primeira videochamada, ou só o áudio mesmo, que nem você já faz. Eu estou gravando aqui, eu já incluo essa descrição para ele poder fazer o quê? Um match inicial. Então, você não precisa desenvolver um software para fazer isso. Você já tem um assistente que você paga pouco mais de R$90 por mês, eu acho que hoje, e você já tem ali à disposição esse tipo de ferramenta para você usar 24/7. Esse é um ponto importante. Então, Douglas, o que você está dizendo aqui para a gente, olha só, Maurício, eu acho que essas informações não chegam assim, né, no nosso setor, no nosso empresário. Você está dizendo que 80, 90, R$100 por mês aí, um dos exemplos, tem outros, mas que você está dando aqui. Então, você pode melhorar
a efetividade do teu processo de recrutamento e seleção. Então, você vai ter muito menos tempo para selecionar os currículos, você vai ter uma assertividade muito melhor, provavelmente esse funcionário vai ficar mais tempo no teu cliente ou mesmo dentro da empresa, porque você vai colocar todos esses valores ali. E isso você está dizendo que está disponível hoje no mercado e o vai custar aí no máximo, né, ou em torno de R$100 por mês, hoje dessa maneira que está, e você pode subir lá quantas vagas você quiser e você vai ter esse retorno. Vai comparando, exatamente. Você vai separando, você tem um repositório, então o ChatGPT, assim como a maioria hoje das ferramentas de inteligência artificial, permite você carregar arquivos, ter um repositório para ele utilizar como contexto. Então você separa, seleciona esses arquivos, o que você quer utilizar como contexto, para ele poder gerar uma descrição melhor para você. Seja de relatórios, lembra que eu comentei, por exemplo, estou falando aqui exatamente do recrutamento, mas eu tenho que trabalhar para um edital. Eu tenho uma tabela, eu tenho uma estrutura de precificação ali, ele vai trazer a própria precificação dinâmica, ele já consegue trazer com base em informações financeiras que eventualmente já tenha carregado. Por isso, informações financeiras vai carregar numa conta privada, que você garanta que você não está compartilhando isso numa conta pública. Perfeito. Uma vez isso feito, você pode utilizar esse mesmo repositório para ir fazendo o link e falar, eu tenho agora, com base nisso que você criou, eu tenho aqui esses 50 currículos. Eu quero que você me elenque de acordo com o fit cultural, com o adequado. Você coloca, obviamente, lembra, quanto mais contextualização, melhor. Quais são os requisitos? Me cria uma tabela. É importante dizer que quando você retorna com tabela, faz o GPT, ou seja, o ChatGPT, Copilot, o Gemini, indiferente de qual seja a sua escolha. Ele consegue entender melhor quando você faz um prompt e peça uma tabela. Ele consegue referenciar, ele consegue cruzar informações de uma forma muito mais inteligível para nós. Perfeito. Então, você pegando isso como tabela, já vai falando, me elenque os 10 primeiros candidatos, me traga algumas colunas com algumas informações, o porquê que você está escolhendo. Tá, eu quero que você me elenque de 1 a 10, qual é o melhor. Mas por quê? Eu quero que você fale por que você entendeu que nesse aqui é melhor. Então, você coloca colunas, algumas informações que te ajudem a balizar. E isso aí está pronto em 1 minuto. Então, você vê, né, Maurício? Assim, ó, isso não chega para a gente dessa forma, né, Maurício? Então, assim, o que eu vejo é isso. Como a gente, como entidade, vai conseguir levar isso? Porque isso aí faz tempo já que está disponível no mercado. E quantas efetivamente empresas estão utilizando? Eu acho que o nosso desafio maior é levar dessa forma, né? A gente empacotar, digamos, tudo isso que é um pouco ainda complexo e a gente conseguir apresentar isso. Porque se a gente for falar hoje, Maurício, R$80 ou R$100 por mês, você tem aqui um recrutamento, seleção muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais assertivo e levar isso para o mercado. Isso não é uma ferramenta da entidade, não é uma ferramenta, né, de uma empresa aqui, é algo que está aí hoje, né, no metaverso, está na internet aí e tudo mais, né? Eu acho que isso é difícil a gente conseguir mensurar e hoje a gente não consegue muito, né, Maurício? A gente acaba tendo que fazer um trabalho de formiguinha, né? Então, sempre que a gente conversa com o empresário, tem uma oportunidade, abre ali, lá na Sebrae a gente tem muitos parceiros de tecnologia, muitas empresas associadas de tecnologia que complementam, que agregam, que trazem soluções. Inclusive, está muito avançado até nessa parte de recrutamento, seleção. Legal. Tem sistemas que eles criam que já mapeia até antecedentes do cara, já faz o cruzamento com o que tem de informação disponível, com base em CPF, já mapeia a questão fiscal e já te entrega, já faz toda uma prévia, já te entrega aquele currículo já mapeado e captado como você quer, né? Perfeito. Fazendo um filtro. Então, já meio que encurta ainda mais o caminho, ou seja, as pessoas vão criando, refinando, né? Então, existem várias funcionalidades, né? E eu acho que cabe a nós, Sebrae, a gente está fazendo a gente vai falando sobre isso, né? Vai conduzindo isso à frente, mas eu acho que encurtar o caminho para o empresário é o nosso papel, né, Danilo? Perfeito. Eu acho que se a gente conseguir construir, dar acesso, colocar ele ali já para conhecer a ferramenta, para integrar, isso já é um pontapé inicial que vai fazer uma diferença na vida do cara, que é o que a gente quer transformar o mercado cada vez mais profissional, otimizar, que ele tenha lucro com ferramenta, com funcionalidade, com operação eficiente,
né? Não baixando o preço, né? Que ele tenha lucro com eficácia. Profissionalizar efetivamente o nosso mercado. Exatamente. Porque o que a gente tem, né, Douglas, às vezes são empresas que acabam não utilizando das ferramentas e das tecnologias que tem, e aí não buscam um diferencial e acabam achando que o preço é a saída. Na verdade, o preço não é, ou é a resolução, né? Ah, não, eu vou resolver os meus problemas com preço. Não, pelo contrário, você vai se afundar cada vez mais, porque a empresa, para ela estar viva, ela precisa de lucro, né? Se não tiver lucro, se for uma empresa com fins lucrativos e não der lucro, e você começar a baixar o preço, daqui a pouco você não tem qualidade mais em nada, né? E eu entendo como você, Maurício, que a gente tem que realmente buscar isso e levar isso cada vez mais mastigado. E Douglas, o que acontece? Às vezes a gente aqui falando também fica difícil para as pessoas visualizarem, né? Eu quero até deixar aqui já definido isso aí com você, né? Vamos ver futuramente, mas que a gente possa fazer alguma coisa, né, Maurício? Muito mais prático. A gente, de repente, ter um vídeo aqui, um podcast, alguma coisa diferente, que a gente abra aqui e você possa mostrar isso pra gente, como funciona. Ver funcionando é outra coisa, Ver funcionando no dia a dia, porque às vezes falando, parece que é muito complicado, mas não, né? Não é. A gente tá falando em você abrir um site, colocar uns dados ali, pagar e começar a efetivamente Fica utilizar. a dica aqui pro Sindprestem, né? Aí, ó. Exatamente, passo a passo, né? Exatamente, para um próximo. Porque, se me permite, até só para comentar esse ponto, eu trouxe o contraponto do artesanal. Ou seja, eu não tenho muito elaboração, ainda não tenho condições de fazer um investimento, eu consigo ter um benefício, por mais artesanal que seja, ainda barato. Perfeito. Podemos migrar para esse tipo de ferramentas que você mencionou, Maurício, que são, no meu ponto de vista, eles agregam mais porque eles conectam muito mais fácil. Perfeito. Né? Então, assim, já vem tudo mais mastigado, mais pronto. Então, o seu ganho de escala é muito melhor. Mas não ter isso e dizer, olha, eu não tenho porque está muito caro, vamos com o artesanal mesmo, que você já vai ganhar eficiência operacional. Não, perfeito, Douglas. Eu sou do tempo lá que o candidato ia na agência, preenchia uma ficha que a gente tinha lá e depois manual, totalmente. E a gente colocava dentro das pastinhas suspensas. Sim. Então a gente ia lá e buscava, né, por posição e tal e tudo mais. Não, Douglas, legal esse exemplo que você nos deu e que a gente falou aqui sobre o recrutamento e seleção, até partindo aqui para nossa segunda a parte aqui do nosso podcast, da nossa conversa hoje. Eu gostaria também que você trouxesse para a gente aí exemplos e como que a gente trabalha na parte comercial. Porque eu acho que esses são os dois pontos, né, Maurício? A gente ter os clientes, trazer os clientes e depois conseguir fechar essas vagas. Lógico, manter esses profissionais dentro da empresa e tudo mais, né? Mas assim, acho que esses são os dois principais aí pontos, né, dentro do nosso setor, que é você conseguir trazer os clientes e depois conseguir fechar essas vagas. A gente já falou dessa questão aqui do recrutamento e seleção, agora na área comercial, Douglas, porque assim, é terrível, né, nosso mercado. Maurício, o que você escuta aí dos empresários do nosso setor referente à questão comercial e de conseguir clientes? Fala pra gente, por favor. É uma luta, né? Literalmente. É um enfrentamento. Mar Vermelho, né? É selva, né? Sim. Então, realmente, a gente vê muita dificuldade, porque assim, o mercado se transformou muito rápido, né? Sim. Então, onde que estão os nossos clientes? Né? Estão na internet. Né? Eles estão nas ferramentas de busca, eles estão nas redes sociais, né? Então, assim, o mercado não é mais aquele negócio regionalizado, ele é um mercado global, ele é um mercado que você tem mais acesso. Então, a gente percebe que os empresários realmente precisam, né? Você vê que, às vezes, até tem muita resistência em investir, vamos supor, no Google Ads, investir em ferramentas. E você vê a inteligência artificial cada vez mais preparada. Inclusive, eu acho que a inteligência artificial para comunicação e vendas, eu acho que ela está voando. Porque você consegue, por meio de um prompt básico, filtrar qual que é o público-alvo, nicho, atuação, segmento dores, você consegue fazer um script ali de atuação para a sua alavancagem de rede social, né? Então, hoje você consegue se adaptar, vender pela internet, colocar crédito com uma ferramenta relativamente barata, né? E às vezes o empresário ele não sabe disso, às vezes ele está gastando uma grana. E como é o empresário violenta. do nosso setor? Nossa, no nosso setor, que é ainda mais, como a gente tem 90% das empresas são pequenas e médias, e a gente vê que realmente tem muita dificuldade. Então, dá para se fazer trabalhos bem focados com a inteligência artificial para a comunicação.
Não, perfeito. Estratégicos com pouco crédito em Google, até para conhecer. Daqui a pouco o cara tá colocando mais crédito porque ele gostou da brincadeira. Tá andando, os leads né? vêm quentinho, né? Sim, então, com certeza. Então eu acho que tem muita, a gente precisa mais desmistificar. Desmistificando, o mercado amplia e todo mundo consegue acessar mais, né? Mas existe muita coisa boa aí de ferramenta. Que né? pode ser utilizado. Então, vou passar aqui para o Douglas, mas Douglas, né, esse comentário aqui com o Maurício é justamente para você ver isso e aí eu vou te perguntar como é que você pode nos ajudar. Porque muitas vezes o nosso setor comercial dentro das nossas empresas, pequenas e médias, as grandes é outra realidade, mas é assim, tem lá 2, 3 vendedores, 4 vendedores, então cada um pega um estado, aí vai, procura ali os leads, faz pesquisa, daí tenta ligar e mandar um e-mail e tal. Como que hoje a inteligência artificial pode mudar efetivamente esse patamar e esse trabalho que as nossas empresas têm. Lembrando que eu acho que é muito diferente. Quando a gente pega o B2C, né, para o consumidor final, então é uma coisa, você vai lá e joga e vê um monte de coisa ali na internet, você consegue ter um retorno maior, né, você vender alguma coisa. Agora, quando você coloca um serviço, que é o nosso caso, que é uma relação muito mais, né, o business to business, é mais difícil, né, porque você às vezes vai colocar um anúncio lá, tem a pessoa que está procurando. Ela não está procurando, como que eu vou terceirizar, ou como eu vou contratar um temporário, isso e aquilo. Então, como que hoje, com a inteligência artificial, nessa nossa realidade, a gente consegue evoluir aí e ajudar as empresas do nosso setor? Cara, essa é aquela pergunta profunda. Uhum. E eu vou aproveitar que o Maurício já comentou algumas questões aqui de anúncio, da forma de aquisição de cliente. Eu quero trazer um passo atrás. Okay. Tá? Que é a definição do que é o serviço, né? Porque tem uma pesquisa recente publicada pela Microsoft, da Work Trends, foi disponibilizada agora no final de abril, e trouxe queria citar aqui 2 informações que fazem para não só a gente, mas também quem está ouvindo aqui a nós aqui esse podcast, possa refletir também. Primeiro é que 53% dos líderes entrevistados, é uma pesquisa de 31 mil pessoas foram entrevistadas aí em diversos países, tá? E desses 31 mil, os líderes, 53% dizem que precisam ampliar a sua eficiência operacional. Vão investir para... preciso produzir mais, minha capacidade produtiva está muito baixa. Em contrapartida, 80% da força de trabalho entrevistada diz que já está no limite da sua carga de trabalho, de tempo, disponibilidade para fazer as coisas. Então, se mais da metade precisa investir em ampliar a produtividade e as pessoas estão ficando mais cansadas, até mesmo pelo consumo, cansaço psicológico também, né? Perfeito. Tem ficado cansadas e a tecnologia, como a inteligência artificial está cada vez mais disponível e mais barata, qual que você acha que vai ser a resposta do mercado? E aí eu não digo da resposta dos nossos associados aqui, mas eu estou falando do cliente dos nossos associados. Uhum. Então, eventualmente, a resposta dele pode não ser necessariamente eu vou colocar aqui 80 colaboradores, eu vou alocar 80 colaboradores para fazer isso. Mas, eventualmente, eu vou ter uma solução específica para uma dor. Então, entra, no meu ponto de vista, antes da gente começar a fazer o anúncio, entender efetivamente quem já tem lá dentro. Então, tem esses 3 vendedores. Eu entender a proximidade daqueles clientes que eu já tenho na base, entender quais são os serviços que ele contratou de mim. Ou seja, ele me terceirizou essa atividade, essa outra. Qual que é o encadeamento dessas atividades na operação deles, né? Qual que é a proposta, não o supply chain, né? Mas a cadeia de processos de negócio dele para ele poder trabalhar com o insumo que ele recebe, ele transforma lá dentro e ele vai vender para o cliente final dele. Ele contou aqui comigo para fazer essa atividade. Como elas estão interconectadas e como eu posso trazer isso com o viés de produto. Porque hoje, com a inteligência artificial, cada vez menos necessidade de uma ação humana está sendo necessária. E nós aqui estamos falando de empresas de prestadoras de serviço, alocação de mão de obra. Não digo que, por exemplo, você comentou, olha, eu estou falando muito do B2C, né, do consumidor, lojas. Eu tenho lá Dia das Mães, eu tenho Natal. Eu preciso ainda ter muitas pessoas, às vezes em lojas, essas coisas, algumas coisas temporárias. Mas pensando em termos, pensando numa fábrica, estou pensando onde está uma ampla expansão,
onde eu vou conseguir colocar? Eu tenho que fazer uma análise reflexiva para que não seja o mercado que se transformou, disruptivo, a palavra acho que não... foi disruptivo e eu perdi o bonde. Entendi. Na verdade, é melhor que nós mesmos transformemos nosso mercado e estejamos mais preparados para posicionar lá na frente. Né? Então, acho que a primeira reflexão começa efetivamente o que eu estou oferecendo ao mercado para deixar de ser commodity. Perfeito. O que você está dizendo, então, assim, antes da gente começar a usar a inteligência artificial para fazer um anúncio, para buscar clientes e tal, a gente vai usar ela para entender quem são os nossos clientes, qual é o perfil deles, se o nosso serviço está bom ou não está, isso e aquilo. Então, a gente desenha primeiro isso, esse é o primeiro passo, então, na sua visão, para a gente poder utilizar a inteligência artificial na nossa área de vendas. Eu acho que primeiro otimiza-se o processo, primeiro entende o conteúdo, você aplica internamente, faz ela funcionar, coloca todas as pessoas envolvidas para absorver aquilo. Depois que você estruturou toda a operação, facilitou, fez a coisa ficar mais fluida, realmente o produto ficar diferenciado, o serviço ficar diferenciado, aí sim, né, você está com captação para venda. Né? E existem funis inteligentes hoje tem ferramentas, N ferramentas de mercado aí, né? Que você pode ter um chatbot inteligente para captar, ou seja, a sua operação de venda pode ter suporte inteligente, né? A pessoa vai ser filtrada antes de ser atendida por uma pessoa. No site, na rede social, em tudo. Você faz um link com todos os seus meios de comunicação, a inteligência artificial vai fazer o front. Desde que você saiba o que você está... Exatamente. Senão, ela vai fazer o front para alguém receber... a pessoa vai receber uma bola quadrada e não vai saber o que fazer. Então, você primeiro prepara. Para não aumentar muito o custo de aquisição de cliente. Perfeito. E a gente vai nessa linha agora. Isso está crescendo. Então, a gente observava nos últimos estudos que tem vindo estudo de conversão, estudo de qual que é o melhor canal para tráfego, qual é o melhor canal de aquisição, seja ele digital e seja ele no offline também. Até mesmo porque no B2B, você precisa combinar as duas iniciativas. Você precisa combinar o inbound, toda a questão de anúncios, toda a questão de redes sociais, conteúdos ricos é importante, mas não só isso. Você tem que combinar ainda o relacionamento, porque o que vai manter ainda o B2B é o relacionamento humano. Perfeito. Então, assim, as máquinas vão auxiliar, mas você vai apertar a mão, vai fechar um contrato com uma pessoa. Exatamente. Então, é o executivo. Esse é o ponto que final ele lá, está habilitado a fazer isso. Então, usa-se a inteligência artificial, essas ferramentas, para fazer o quê? De uma forma abrangente, expor o máximo de audiência para conhecer o seu produto, o seu serviço, os diferenciais que você tenha, para não entrar no funil que vai ter um relacionamento. Mas a gente sabe que no funil B2B, você não conversa com uma pessoa e ela mesma prova. Você vai ter que trabalhar com 10 interlocutores. Como eu uso o inbound para garantir que aqueles 10 interlocutores também recebam informações em ciclos dentro das etapas do funil efetiva que ele está, para receber informação, para auxiliar e virar defensor num processo lá de influência para que o contrato seja assinado. Eu lembro até eu trago aqui de um podcast antigo do professor Lívio, até que você tinha comentado, né? E eu achei bem interessante que ele comentou para esse setor, né? Que no final todo mundo está olhando o preço. Mas tem outros 3 pilares que as pessoas acabam não olhando tanto. O mercado não olha tanto, mas você como executivo precisa estar olhando. Primeiro, eu tenho tecnologia para isso? Eu tenho preço... Não, antes do preço, tecnologia, eu tenho qualidade. E eu tenho a agilidade necessária para isso, porque a gente está falando de alocação de mão de obra. Provavelmente, principalmente falando de mão de obra temporária, é questão de tempo. Eu preciso disso para amanhã. Você consegue colocar alguém aqui amanhã? Para amanhã não, para ontem. Mas a gente entra. E o que vai habilitar tudo isso para você chegar num preço competitivo, que vai que você tenha tempo adequado de resposta e qualidade do recurso que você vai colocar dentro do seu cliente? A tecnologia. Eu diria que a tecnologia não seria nenhum pilar, é a base que vai permitir você ter preço, agilidade e qualidade. E inteligência artificial é o maior boom que a gente teve desde a internet. Né? Então, agora a inteligência artificial, indiferente se você vai usar esses apoios como ChatGPT, Copilot, Gemini ou outros, ou vai utilizar ferramentas
que estão empoderadas com recursos de inteligência artificial, seja no CRM, no marketing automation, nas campanhas que você está fazendo isso de aquisição, na geração de conteúdo, na análise do seu pipeline, no CRM, assim, no seu análise pós-venda, no seu NPS. Então, tem todo um contexto que precisa estar interconectado hoje em dia. Não, com certeza, Douglas, eu entendo isso e aquilo, né? Você tem um monte de gente ali ligando, tentando fechar alguma coisa, né? Conversar com alguém, com um decision maker, quem que é o responsável por contratação da empresa, ou alguma coisa nesse sentido, ou quem que é o gerente do RH, o diretor de RH, enfim. Fica muito mais fácil você utilizar essa questão da inteligência artificial e pelo que a gente está falando aqui, pelo que você está nos colocando, isso também está disponível no mercado aí, com uma série de ferramentas, e se o empresário quiser, ele pode começar a utilizar mesmo o chat GPT lá para fazer alguma coisa também nesse sentido. Mas o que eu vejo muito, Maurício, é isso, né, que a gente fala. A gente tem um funil em Y, tem um funil em V, né, tem outbound, a gente tem um monte de coisas aí disponível. Mas assim, a gente precisa, isso eu vejo muito no nosso papel, e isso é muito legal que a gente está fazendo aqui, é desmistificar tudo isso para o pequeno e para o médio empresário do nosso setor. Levar isso, como você falou anteriormente, mais mastigado e mostrar isso na prática, né? A gente vem conversando muito aqui dentro, né, da diretoria aqui do Sindepressem, da FenaCertem, com a Sebrae também, para a gente poder aproximar mais o nosso empresário disso, para que ele possa efetivamente utilizar, né, de toda essa tecnologia. E passando aqui, aproveitando até para a parte final aqui do nosso podcast, algo que eu acho muito interessante da inteligência artificial hoje, inclusive nesse evento que a gente estava lá, né, em Cape Town, o próprio James, né, que é esse consultor, uma coisa que ele comentou é aquilo: se você, por exemplo, vai fazer um recrutamento e seleção, Douglas, de uma vaga, pega aqui uma vaga aqui para o Brasil, você vai recrutar então um diretor aí, ou a gente tem lá um General Warehouse, alguém que cuide ali da fábrica, alguma coisa nesse sentido. Qual que é a diferença hoje com a inteligência artificial que você tem? Por que você vai fazer esse recrutamento, vai colocar toda a energia para fazer isso aqui, se o mundo hoje está todo globalizado? Então não tem diferença entre você fazer um recrutamento de seleção para uma pessoa aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, ou no Sul, em Porto Alegre, ou, né, lá no Nordeste, ou for contratar essa pessoa, por exemplo, nos Estados Unidos. Você pode muito bem, através hoje das ferramentas que estão aí disponíveis, você pode utilizar isso. Então, em vez de você trabalhar o teu recrutamento de seleção para você fechar uma vaga ali que o cliente vai te pagar 5, 10 mil reais, isso poderia ser 5, 10 mil dólares. Então, acho que toda essa questão da inteligência artificial que ela tem hoje, ela nos aproxima muito dessa questão da globalização. Eu queria ouvir primeiro, Douglas, se você concorda comigo, o que você vê assim com relação a isso, o que você... Eu estou indo muito além já, o que você acha? Não, eu acredito que as barreiras geográficas já foram por terra há muito tempo. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Trabalhei há um tempo na Dell, eu era responsável global por uma linha de soluções que tinha lá na Dell. E o mercado da Dell, mais de 50% é mercado americano. Então, 50% do meu tempo era com os Estados Unidos. Porém, ainda tinha Europa, tinha Ásia, tinha América Latina. Né? E eu estava aqui no Brasil. Eu interagia com outras pessoas que estavam, às vezes, nos Estados Unidos, mas uma outra pessoa do meu time global também estava na Ásia. E mesmo assim a gente combinava com informações para a gente poder fazer lançamento de produtos e serviços globalmente. Né? Então isso é só um exemplo que eu vivi na prática, isso aí no meu dia a dia. Quando a gente traz isso para o recrutamento, a gente tem que entender o layer, né? A nível que a gente está colocando daquele profissional. Muitas vezes o operacional eu tenho que eu preciso estar presencial, você ainda tem esse tipo de barreira. Perfeito. Eu tenho num livro gerencial, eu já tenho não necessariamente a barreira geográfica aqui, mas a regionalidade me permite tomar umas decisões muito mais alinhadas com aquela regionalidade. E quando você vai indo para um nível de diretoria, eu entendo que você abre as portas para você utilizar recursos de diferentes mercados. Né? E você lançar mão de experiências que talvez sejam gaps que você tenha dentro da sua empresa
e você quer trazer, eu quero trazer uma expertise que não está aqui no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos é muito desenvolvido, na Europa é muito desenvolvido, na Argentina está desenvolvido, nada me impede de buscar esse tipo de de seleção para lá. E aí, da mesma forma como a gente está fazendo anúncio de vagas, tem o anúncio da empresa também comercial. E as duas, apesar das ferramentas no final do dia serem diferentes, a metodologia, em teoria, é a mesma coisa. Ali, né? É a mesma coisa. Você tem que ser uma empresa que atraia talentos. Então, que justifique, ainda mais num nível mais elevado, o que eu tenho aqui que eu vou conseguir atrair. E aí, atrair, eu volto naquele diferencial que eu comentei lá no começo da outra pergunta. O que eu tenho aqui para manter a perenidade aqui? O que aquilo que vai fazer brilhar os olhos, que vai me diferenciar e tirar do mar vermelho para o mar azul? E isso é que vai fazer brilhar os olhos de um profissional diferenciado no mercado, principalmente que está em outras regiões e possa vir, né? E aí, obviamente, ferramentas são diferentes. Assim como a gente tem o Sales Navigator, né, para vendas no LinkedIn, tem o Recruiter, com a mesma base de dados. Ali, para esse tipo de profissional, é muito mais adequado do que você usar, às vezes, um GUP ou outros tipos de ferramentas. Mas existem muitas outras ferramentas também que você pode utilizar empregando inteligência artificial no seu processo. Resumindo, barreiras tendem a cair, principalmente em mais altos escalões, desde que você tenha uma marca empregadora bem já construída ali para ser bem atrativo para esses profissionais. Porque o que eu entendo é assim, né, Maurício? Uma vez que você está aqui, por exemplo, no Brasil e tem uma empresa, um cliente potencial que está precisando recrutar uma vaga, vamos pegar aí, né, a nível, então, executivo, gerencial. Normalmente esse candidato nem vai até a tua empresa mais, né? Você faz isso via vídeo e tal. Então, assim, se você faz isso aqui para dentro do Brasil e você tem todas essas ferramentas que a gente comentou aqui, por exemplo, de vendas, você vai poder colocar anúncio, tem toda essa questão de automação. Você pode muito bem automatizar isso para vender isso em outros lugares. E foi isso, né, que o James lá, esse consultor, colocou muito para a gente lá em Cape Town. Por que você vai ficar recrutando, por exemplo, ali no Brasil, no Chile, na Argentina, sendo que o trabalho efetivamente é o mesmo? Então, se você tem hoje quem paga melhor, o mercado americano ou Europa, enfim, você pode escolher a moeda que você vai trabalhar. Tudo bem que isso já é um nível, né, um passo acima, mas tudo isso está disponível para a gente com toda essa questão da inteligência artificial e tudo mais. Então, eu concordo muito, Douglas, com você que essas barreiras elas vão quebrando. E já nesse caminho, Maurício, eu gostaria aí que você comentasse com a gente, né, sobre esse trabalho da Sebrae, que pelo que eu recebi aí nos últimos dias, existe uma missão que a Sebrae está organizando, então, para levar empresários do nosso setor do segmento justamente para os Estados Unidos, para a gente fazer esse intercâmbio e tudo mais. Acho super válido. Parabéns para vocês pela iniciativa. Eu sei que a gente, como Sindepressem, também está apoiando e vamos participar junto com vocês. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Claro. Concordo 100% com o que vocês falaram. O mercado agora é global, né? Recrutamento está em várias frentes. Inclusive, até na Sebrae, que a gente não tem muitos funcionários, mas a nossa assessoria de imprensa estava em Portugal. Né? O nosso funcionário de grants estava em Pipas, no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem realmente essa amplitude de possibilidades hoje. Perfeito. Então, é um mercado mais universal, né? E a Sebrae, ela construiu uma missão aí, que nós vamos reunir essa comitiva de empresários líderes do setor de serviços, né? Mão de obra intensiva, trabalho temporário, terceirizados e tal, para a gente realmente conhecer novidades no setor empresarial americano, né? Internacionalização de empresas, né? Então, a gente vai começar em agosto, no dia 24 de agosto até dia 30, né? Essas lideranças vão estar... a gente vai fazer Miami e Washington, né? Então, vamos ter várias integrações, vai ter feiras do setor, tem rodada de negócios e também acesso aos bancos que fazem investimento, né? Em Miami, na Flórida, na verdade, tem incentivo para empresas prestadoras de serviço latinas, né? Muita gente não sabia, né? E tem realmente para a questão esportiva. Lá vai ter Copa, pô. Sim, né? perfeito. A Copa na América do Norte, México, Canadá e Estados Unidos.
Então, a gente tem várias questões ali. A gente vai para Washington também, que tem uma frente de negócios muito grande, né? Com o governo, né? O governo americano contrata muito também, Isso, né? também. Tem muita questão específica para serviços, né? E o Brasil tem uma máquina de serviços muito legal. Muito diferente, É né? muito diferente e agrega muito. Então, essa troca é sempre muito válida, né? Então, a gente vai construir essa missão. Vai ser uma missão bem interessante aí para o setor, né? Vamos falar de tecnologia também, porque não tem como fugir mais dessa né? pauta, Sim, né? Ela está integrada, então a gente realmente precisa trazer, né? Então, a gente tem associado também a hubs de software, né, das empresas de software. Então, a gente precisa levar, né, o Marcelo da Next, você vai estar com a gente também, tem soluções para esses mercados. Então, a gente vai levar realmente toda essa integração, né, de tecnologia e também essas demandas do empresariado. Então, acho que a gente precisa promover essa interlocução aí, entender essa evolução de mercado, né? E eu agradeço aí a parceria, estamos juntos, a gente vai ser uma ação, acho que vai agregar muito para a gente trazer muita informação para o mercado também. Com certeza. Né, como estamos fazendo aqui. Com certeza, Maurício, não, muito obrigado, parabéns, né, pela iniciativa. E assim, e o empresário que quiser participar dessa missão, isso é aberto para todos os empresários do nosso setor? Isso é fechado? Tem algum lugar que você pode buscar mais informações para tentar fazer a inscrição? Não sabia nem se eu podia estar falando disso aqui, mas como é que funciona? Não, é aberto sim para o setor de serviço. Vai ser mais Ótimo. focada no setor de serviço, tanto que a gente vai... a questão tecnológica, né? Então, por exemplo, o mercado de prestação de serviço de mão de obra temporária, de trabalho terceirizado, por exemplo, limpeza, né? Então, você vê hoje inteligência artificial nos maquinários, você pode ver até o robô aspirador, já é uma coisa doméstica, né? Então, é uma coisa que está no acesso de todos, né? Sim. No setor de segurança, a gente vê os cachorros segurança, né? Aqueles, o Dynamics. Então, a gente tem várias opções. Então, é aberto realmente, é claro que vai ser mais focada na pauta, mas a gente está, é só acessar o nosso site, a gente fazer um contato, a gente tem ali a pré-venda do conteúdo, ótimo, né? Então, se entrar no site hoje da Sebrae, as pessoas conseguem verificar lá, tá de fácil esse acesso dessa missão. Tem o banner da missão, a pessoa clica, entra em contato com a gente, a partir de lá a gente manda mais informações para a pessoa também entender, né, da pré-venda, como que vai ser todo o roteiro terrestre ali, né? Mas vai ser uma ação bem legal aí que a gente vai integrar e está aberto aí para o mercado. Perfeito, né? Perfeito, Maurício. Muito legal, muito bacana. Isso eu acho, né, Douglas, que é o nosso papel aí como entidade. Então, passando já para essa parte final, né, do nosso podcast, né, eu quero, lógico, agradecer aqui, né, o papo é sempre muito bom, sempre muito, né, interessante quando a gente está aqui com pessoas que entendem e sabem, né, o que estão falando. Então, assim, Douglas, já temos esse compromisso de mostrar isso na prática, né? De repente, através de algum evento que a gente faça também, um treinamento, acho que tem algumas coisas aí que a gente pode exatamente verificar aqui com a nossa diretoria. A gente vai contar efetivamente com o teu apoio, que mostrou aqui pra gente que é um expert nisso. Eu queria ouvir, então, Douglas, né, suas considerações aí, se tem alguma coisa que de repente ficou fora que você queira colocar, por favor, fica à vontade. Não, primeiramente, somente agradecer, né, pelo convite, pela participação aqui nessa conversa, que é bastante agregadora, não somente para quem está nos assistindo, mas acho que para nós também, nessa troca aqui que acontece, é muito enriquecedora. Toda a minha experiência geralmente é trabalhando nessa estruturação, não tão desde a área comercial, usando antes do marketing, né? Antes de fazer o anúncio, mas o marketing antes dessa avaliação dessa estrutura, colocar esse tipo de ferramental à disposição para gerar mais resultado com relação a vendas, né? E hoje, Douglas, desculpa te interromper, mas hoje a TSK ela faz efetivamente esse trabalho. Exatamente. Então, né, tudo isso que a gente está falando aqui, né? Se algum empresário do nosso setor se interessou, e não tem como não se interessar, né? Então, assim, se quiser uma ajuda, alguma coisa mais aprofundada, ele pode, então, buscar lá. E como é que ele te encontra? Ele pode me encontrar pelo meu e-mail, douglas@tsk.digital, ou até mesmo entrando aqui em contato com o sindicato. Nós estamos sempre em contato aqui com a Joelma e o restante do time. Perfeito. Então, hoje a TSK ela está pronta para isso, para assessorar mais voltado para a área de comercial, mais para a área de recrutamento ou em tudo que a empresa precise, né, voltado aí para a inteligência artificial. Como é que é? O nosso core é a área comercial. Então, o nosso core é a implementação, principalmente do flywheel de marketing, onde você envolve marketing, vendas e pós-vendas, né? Perfeito. Com tudo isso, existe várias tecnologias que a gente pode apoiar, porém não é o nosso principal produto. O principal produto é a área comercial, efetivamente. Entendi. E assim, Douglas, uma última dúvida que eu tenho, porque o nosso empresário acaba ficando muito com essa dúvida.
o investimento para isso é um investimento, porque você vai ver um Salesforce aí, primeiro que ele só cobra em dólar, né? Então, assim, é algo muito além, que acaba, né, necessitando de muita coisa. Hoje existem soluções lá com a TSK que a gente pode buscar e que cabem em todos os bolsos? Todos os bolsos. Eu diria que você é uma empresa já quase grande porte, você tem o Salesforce com toda a suíte para você implantar esse flywheel de marketing. Temos uma faixa intermediária ali em torno de 5 mil, mais ou menos, ali anuais, se eu não me engano, em torno ali que você tem do HubSpot. Perfeito. Então, o HubSpot também tem toda a suíte. Aliás, esse termo flywheel de marketing foi popularizado pelo HubSpot em 2021, onde vai trazendo essas implantações. Porém, o Salesforce tem isso, HubSpot tem isso. Porém, eventualmente, as empresas têm que combinar outbound com inbound. O que é isso? Eu tenho que combinar o que eu estou colocando com rede social com aquilo que eu estou combinando com minha força de vendas próprias. Isso é o chamado funil Y, tá? Eu tenho que combinar essas forças. Tem várias ferramentas mais acessíveis. Um exemplo dela que a gente implementa bastante é Leads to Be, então, onde você tem toda a parte de buscar a informação do seu contato, quem que é o decisor, informações de CNPJ. Ele integra ali num funil, né? Onde você consegue chegar a isso aí, fazer campanhas de marketing associadas a isso, fazer ações de vendas, operação de CRM e depois o pós-venda também. Outras opções é que quando você começa a utilizar ferramentas mais standalone. Quando standalone quer dizer o quê? Isoladas. Eu tenho, por exemplo, eu quero fazer marketing, tenho uma ferramenta muito boa, por exemplo, RD Marketing, Active Campaign. Olha, eu preciso ter uma gestão melhor dos meus contatos comerciais, das minhas ações. Vou para um CRM. CRM temos Pipe Drive, tem um nacional que eu gosto bastante, que é o Agendor. Tem várias opções com preços acessíveis, que vai gastar aí R$200, R$300 no mês por ferramenta, assim, para você ter uma suíte funcionando, né? E obviamente existem as ferramentas gratuitas, né? O importante até o Excel funciona para você registrar essas coisas, porém você está muito artesanal. Perfeito. Então, no momento de você conseguir evoluir essa maturidade para poder ter melhor vantagem competitiva, inclusive, é quando você lança a mão de ferramentas mais integradas para realizar de ponta a ponta o seu processo comercial. Não, perfeito, Douglas. Muito obrigado. Então, assim, né, o nosso ouvinte ali, né, quem está assistindo, os empresários do nosso setor, então eles podem buscar ali você, a sua empresa, claro. E aí vai ter desde uma planilha Excel, podem contar com o seu apoio, se for o caso, claro. Que eu acredito que, né, não seja tão extremo, mas enfim, desde um Salesforce, né, você vai olhar isso e ajudar esse empresário a caminhar. Correto. A como utilizar a inteligência artificial para conseguir mais clientes. E a gente atua como assessoria de marketing e vendas, ou seja, não é somente fazer uma campanha, não é somente estruturar um ferramental como um CRM, mas olhando essa jornada, como eu mencionei, olha, o produto, o que você tem de oferta ao mercado está adequada para o momento do mercado? Eventualmente você começar a colocar o seu mix de produtos, como você vai abordar eles e ampliar os canais de aquisição, que não precisam ser necessariamente digital, não precisam ser necessariamente só a sua força de vendas próprias, mas você tem diversos canais de aquisição, estruturando isso numa grande matriz para a gente estruturar e colocar em modo operacional. Não, perfeito, Douglas. Realmente parece muito efetivo, muito interessante. Né? E às vezes a gente fica assim com muitas dúvidas, né? Onde vai investir, o que vai fazer, o que não vai, e tendo realmente alguém, né, que é referência aí no assunto, eu não tenho dúvida aí que pode ajudar bastante aí o nosso setor, o nosso segmento. E não esquece o seu compromisso que a gente vai continuar esse papo, né? Isso. E eu queria agradecer também, né, Maurício, você pela tua disponibilidade de ter vindo aqui e tal, né? E parabéns por todo o trabalho que vocês estão fazendo aí junto com o Diniz, né? O presidente aí na Sebrae. Acho muito interessante, muito bacana, né? Por exemplo, essa questão dessa missão e todos os outros eventos, e vocês conseguirem congregar, porque o nosso setor de serviços é um setor muito grande, muito pungente. Nós hoje que empregamos mão de obra, você vai entrar hoje numa indústria, tem no máximo lá um operador de máquina que aperta um botão e o processo funciona, né? No nosso setor de serviço, efetivamente, onde está, né, a preponderância de mão de obra. E esse trabalho que vocês fazem, né,
fazendo essa gestão, né, de todos os segmentos, digamos assim, de serviço, né? Eu sei que tem toda essa parte de vigilância, segurança, parte de asseio e conservação, terceirização em geral, trabalho temporário. Então é muito bacana vocês centralizarem tudo isso, porque eu não tenho dúvida que os problemas eles são os mesmos, né? E quando a gente consegue centralizar isso, fica muito mais fácil com o apoio de todo mundo, a gente conseguir algo e aí que acaba ajudando a categoria e o segmento todo. Por favor, Maurício. Agradeço, Danilo, as palavras. Imagina. Acho que é o nosso papel, né? O João Diniz é um apaixonado pelo setor, então, incansável, batalhador aí pelas pautas em comum. E querendo ou não, o setor, por mais que seja pulverizado, amplo, as dores são as mesmas. Perfeito. Né? A gente tem dor de turnover, tem dor de apagão de cota mão de obra, social, cota social, tributos. São as mesmas dores, tributação. Então, realmente, a gente se unindo, a gente só se fortalece e agrega ao mercado. Perfeito. Porque a gente vai realmente lutar pelo que a gente está com dor, né? E pelo que o setor precisa para crescer. Porque é um setor mais contratante, é um setor que movimenta 70% do PIB brasileiro, serviços, né? Perfeito. E a Sebrae vem fazendo esse trabalho de união. É um trabalho de formiguinha. Difícil, né? Difícil, né? Porque realmente ele dissipou muito o segmento, né? E o setor terciário, né? Ele realmente ele acaba caindo para outras verticais e faz produto de serviço e faz um pouco de indústria, tal. Mas a gente identifica essas pautas em comum e a gente luta, né, pelo setor, né? E o Diniz está à frente disso, a gente está fazendo um trabalho legal. Graças a Deus está dando bons frutos, né? A movimentação pela reforma administrativa, a gente vai realmente entendendo quais são os movimentos que vão agregar, né, valorizar o setor. Então, a gente está num trabalho aí de construção, né? Hoje nós estamos com mais de 80 entidades segmentais filiadas, né? Estamos com um crescimento aí legal, uma representação interessante, né? E eu acho que tudo isso, essa construção, só tem a agregar e a fazer com que o setor se fortaleça cada vez mais. Quanto mais a gente se une, mais a gente consegue resultados positivos em prol do setor. Esse é o nosso trabalho e estamos à disposição para realmente somar. Não, né? com certeza. Obrigado, eu agradeço muito, né, como empresário, também como representante aí, né, da entidade. Sim. Mas eu vejo, né, porque esse problema, por exemplo, que a gente fala, né, Douglas, hoje nós temos uma situação que é muito difícil de cumprir cotas sociais, né? Não é que nós não queremos, né, fazer isso. Não, a gente quer, tanto do menor aprendiz quanto do PCD, mas essas pessoas não existem no mercado. E né, a fiscalização ir lá e autuar as empresas. Outro dia eu participei de uma audiência no Ministério Público que atuou mais de 2 milhões, uma empresa, inclusive do ramo de segurança, mas né, do estado do Paraná, porque não conseguiu colocar lá 300, 400 né, PCDs. A gente quer fazer isso, mas não tem como. Como que você vai colocar aí, né, dentro de um presídio, alguém que tem que ficar ali armado, né, até mesmo ali quando a gente fala do próprio menor aprendiz, né, na área de limpeza, né, muitas vezes o menor aprendiz, ele não está interessado, ele não quer ir lá e aprender, então dentro de uma empresa, por exemplo, que faça ali um trabalho de conservação e limpeza. E a gente vai ver empresas que tem 2.000, 5.000 trabalhadores, você vai olhar no back-office, que eles pedem lá, né, acima de 1.000 é 5%. Uma empresa com 1.000 funcionários tem que ter 50 né, pessoas ali, então não tem como, a conta ela não fecha, né, não tem como a gente fazer isso. Então, assim, graças, né, ao trabalho aí da Sebrae, um trabalho incansável, né, do Diniz, do Vander, de toda a nossa diretoria aqui, a gente sabe como é difícil, como é árduo sair daqui, vai lá em Brasília e conversa com o senador, e conversa com o deputado, e tenta resolver, mas às vezes as coisas acabam não acontecendo. Mas é aquilo que eu sempre digo, nós não podemos desistir, né? Gente, então passando aqui para o nosso encerramento do nosso podcast, eu quero agradecer muito, né? A presença foi muito prazeroso, com certeza a gente aprende muito, né? Quando a gente senta aqui e conversa. Obrigado por toda essa parte técnica aí, né, Douglas? Eu sei entrar lá e colocar alguma coisa e ter a resposta, mas tem como a gente trabalhar com isso e ter esse resultado de uma maneira muito mais estruturada. Então eu quero agradecer muito a presença aqui do Douglas Oliveira e também do Maurício Moraes por essa participação no nosso podcast. E acredito que deu para a gente entender um pouco mais que de uma forma simples e efetiva nós podemos utilizar a inteligência artificial, seja ela para auxiliar no nosso recrutamento e seleção de pessoal ou mesmo na nossa área de vendas, como em todas as outras áreas também
dentro das nossas empresas de recrutamento e seleção de pessoal, trabalho temporário e terceirização de serviços. Em breve, nós traremos mais conteúdo sobre isso para todos vocês. Muito obrigado.